Olá, começa agora mais um TCU em Ação. Neste programa vamos mostrar ações do Tribunal de Contas da União que geraram economia aos cofres públicos e auditorias que colaboram para aperfeiçoar os serviços públicos. Acompanhe. TCU realiza auditoria no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e no Caminho da Escola. Levantamento indica falhas na gestão de contratos e licitações dos hospitais universitários. Mais de 5.000 pontes e viadutos no Brasil necessitam de inspeção. TCU faz recomendações para tentar minimizar os prejuízos causados pelas queimadas. O TCU realizou auditoria no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e no Caminho da Escola, programas voltados para garantir o deslocamento de estudantes da zona rural até as escolas públicas. O tribunal avaliou o transporte escolar em 26 municípios, em 10 estados brasileiros. Acompanhe os resultados. Milhares de crianças de todo o Brasil dependem do transporte escolar público para chegar à escola. A maioria dos alunos mora nas áreas rurais e a família não tem condições de pagar um transporte particular. Então, a criança vai à escola caminhando ou usa o transporte escolar. Mas muitos ônibus não estão em bom estado de conservação. A segurança é fundamental. Então, não adianta ter um transporte que traga as crianças para a escola e aí cause algum transtorno físico ou alguma situação embaraçosa que a criança sofra nesses percursos. A dificuldade que os alunos da zona rural encontram para chegar à escola é uma das principais razões que levam à desistência dos estudos. Por isso, o TCU realizou uma auditoria em 2 programas voltados para o transporte desses estudantes: o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e o Programa Caminho da Escola. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar oferece assistência financeira em caráter suplementar aos estados e municípios. O dinheiro pode ser utilizado em despesas com reformas, seguros, licenciamentos, impostos, taxas, aquisição de pneus, recuperação de assentos e outros serviços. Já o programa Caminho da Escola consiste na transferência de recursos para garantir a renovação da frota de veículos escolares, a segurança e a qualidade do transporte dos estudantes. Entre os objetivos estão a padronização dos veículos, a redução dos seus preços e o aumento da transparência durante suas aquisições. Tudo isso para contribuir com a redução da evasão escolar, ampliando por meio do transporte diário o acesso e a permanência aos alunos da zona rural na escola. Mas a auditoria do TCU revelou que ainda há muito a ser melhorado para garantir a segurança e o transporte dos estudantes. O trabalho foi realizado em 26 municípios, selecionados em 10 estados brasileiros, e várias falhas foram encontradas. Entre os principais problemas estão a falta de equipamentos obrigatórios de segurança, mau estado de conservação dos veículos, transporte sem autorização do Departamento de Trânsito, motoristas sem aprovação em curso especializado e irregularidades em licitações para a contratação de serviços de transporte escolar e aluguel de veículos. O que se percebe é que a qualidade é muito ruim, tanto no ponto de vista do estado físico dos ônibus, né, como no ponto de vista assim, da questão de segurança dos alunos. A maioria não cumpre o Código de Trânsito em relação a esses alunos. Inclusive, se encontrou casos em que as crianças eram transportadas de moto. A auditoria também avaliou problemas existentes nos processos de prestação de contas e a forma como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o responsável pelo repasse dos recursos, vem fiscalizando a execução dos programas. O tribunal recomendou que o FNDE estabeleça prazo para a análise da documentação referente à prestação de contas dos recursos repassados por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Também foi recomendado que o Ministério da Educação contemple propostas para aprimorar e incrementar as fiscalizações que verificam o cumprimento das normas do Código de Trânsito Brasileiro pelos municípios. Tribunal de Contas da União fez auditorias em 23 hospitais universitários federais em todo o país. Foram encontradas fragilidades na área de licitações e contratos das unidades auditadas em razão de fatores como a insuficiência de pessoal, ausência de treinamento e inadequações na estrutura organizacional. Veja na reportagem.
Os hospitais universitários federais são entidades públicas vinculadas às universidades. É aqui que os alunos colocam em prática o que aprenderam em sala de aula. A população se beneficia desse serviço. Todos os atendimentos são oferecidos de graça, por meio do Sistema Único de Saúde. Dona Patrícia faz tratamento no Hospital Universitário de Brasília. Ela conta que precisa do acompanhamento para sobreviver. Eu faço hemodiálise e aqui é o hospital mais adequado para esse tratamento. Se fosse o particular, a senhora teria condições? Não, não teria. Teria que ser aqui mesmo, que aqui tem tudo organizado para o tratamento. O Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria para avaliar a gestão dos hospitais universitários federais do Brasil. Das 46 unidades, 23 foram vistoriadas. O TCU encontrou fragilidades na área de licitações e contratos das unidades auditadas em razão de fatores como a insuficiência de pessoal, ausência de treinamentos e inadequações na estrutura organizacional. O TCU detectou que o modelo de controle interno dessas instituições não garante o nível desejável de segurança, economicidade e lisura na realização de suas competências, com potencial prejuízo à proteção de recursos, bens e ativos públicos dos hospitais universitários. O ministro relator da auditoria destaca alguns dos problemas encontrados. Ele não tem o pessoal adequado, ele não tem as normas adequadas. Nem eles têm um treinamento adequado para fazer licitações, nem contrato do porte que eles fazem. Com isso, eles fazem licitação de forma inadequada e também não fiscalizam os contratos. Quer dizer, nós encontramos todo tipo de fiscal, inclusive o fiscal que não sabia que era fiscal. A auditoria verificou que 57% dos hospitais universitários analisados não contam com pessoal suficiente e que existe deficiência de ações para a capacitação do efetivo lotado nas áreas de licitação, contrato e recebimento de serviços. Foi observado que 74% das unidades auditadas deixam de monitorar as atividades e o desempenho da área de licitações e contratos, e que 52% delas não possuem sistema de avaliação de desempenho dos servidores. Em 43% dos hospitais fiscalizados, foi detectada a falta de cultura de responsabilidade em relação ao risco. Em 61%, a ausência de definição clara das competências e atribuições. E em 78% deles, a inadequação da estrutura organizacional. Para corrigir esses problemas, o TCU fez uma série de recomendações ao Ministério da Educação e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, principalmente no que diz respeito à melhoria dos procedimentos das áreas de licitações e contratos dos hospitais universitários. Para o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, as recomendações do TCU vêm para ajudar a melhorar o serviço. Temos que atender 100% pelo SUS e fazermos isso com excelência. Somente por meio de um atendimento de excelência é que nós vamos ter um local de formação dos futuros profissionais que também seja de excelência. Para que nós pudéssemos desenvolver isso, nós fomos buscar então quais os hospitais de excelência que nós temos no país e que poderiam, em parceria conosco, capacitar todo o sistema. Nós fizemos duas grandes parcerias. Uma delas com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital federal, para mudanças nos aspectos de gestão e capacitação do nosso pessoal, e recentemente fizemos uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, que é conhecido um dos 6 hospitais de excelência que nós temos no país. Veja a seguir, TCU realiza seminário para discutir qualidade do ensino médio no Brasil. A gente volta já já. O Tribunal de Contas da União está de olho na educação. Para conhecer bem os problemas e propor melhorias, o TCU realizou um seminário para discutir a qualidade do ensino médio no Brasil. Um dos banheiros funciona, o outro não. Aí quando está limpando, a gente não pode usar o outro banheiro. As cadeiras, algumas estão quebradas, outras não. Às vezes você senta, corre o risco de cair no chão. O laboratório não funciona, é fechado.
porque não tem material e se entra lá, é só terra, é poeira demais. Atento a esses problemas, o TCU se uniu a outros 29 tribunais de contas de todo o país para realizar a auditoria coordenada, que vai avaliar o ensino médio. Os resultados dessa auditoria devem ser apresentados ainda em 2013. Antes disso, para aperfeiçoar esse trabalho, o ministro relator Valmir Campelo organizou o seminário Desafios para o Ensino Médio de Qualidade. O objetivo foi discutir questões a serem enfrentadas para aprimorar essa importante fase da educação brasileira. O encontro foi organizado pelo Tribunal de Contas da União em parceria com o Instituto Rui Barbosa e com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, abriu o seminário ressaltando a importância da educação. A maior riqueza que um pai pode dar para um filho não é um carro nem um automóvel. O carro pode bater e acabar, a casa pode incendiar. A maior riqueza é a educação. Em seguida, foi a vez do ministro Valmir Campelo, que é relator da auditoria no TCU e coordenador do seminário. Para ele, é necessário que sejam formuladas políticas públicas que consigam melhorar o investimento na educação. O trabalho engloba discussões relativas ao financiamento e aplicação de recursos no ensino médio, a cooperação federativa em termos de ações para o ensino médio, a gestão da educação, aos padrões mínimos da qualidade para o ensino, à infraestrutura escolar, ao currículo e ao magistério. Esses aspectos serão discutidos pelas equipes de auditoria dos 30 tribunais envolvidos em oficina de trabalho, que será realizada em sequência a esse seminário. O ministro Valmir Campelo ainda ressaltou que dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica demonstram que os estudantes possuem lacunas no aprendizado. Além disso, afirmou que é fundamental um trabalho integrado para aumentar a qualidade na educação. Os tribunais produzirão relevante diagnóstico sobre o ensino médio e emitirão recomendações aos jurisdicionados com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pelos entes da federação na área da educação. O deputado federal Exalci Lucas também participou do seminário. Ele falou sobre os problemas encontrados na educação, inclusive no ensino médio. O parlamentar do Distrito Federal traçou o perfil dos alunos e professores e falou sobre o quadro do ensino médio atual. Exalci ainda comentou a respeito das atitudes que deveriam ser tomadas para se alcançar o cenário ideal. O Brasil precisa cuidar agora um pouco da qualidade, não basta ver apenas quantidade, né? E essa iniciativa do tribunal de já trabalhar as avaliações, né, o resultado do ensino médio, já é um bom começo. Evidente que temos que avançar ainda também no ensino fundamental, no ensino infantil, né, para a escola, porque também são fatores que contribuem para o não sucesso do ensino médio. Por sua vez, o secretário executivo do Ministério da Educação, Henrique Paim, falou sobre a expectativa de que a auditoria coordenada possa colaborar com a evolução da educação. Para ele, o trabalho do TCU e dos demais tribunais de contas deve servir de raio-x do cenário atual do ensino médio. A partir dessa avaliação, será possível não apenas um diagnóstico, bem como a proposição de medidas efetivas que melhorem o sistema educacional. É importante ter uma visão multidimensional em relação a essa questão do ensino médio, tanto em relação à avaliação, em relação a práticas pedagógicas de avaliação, formação de professores e infraestrutura. Então, um projeto de melhoria do ensino médio passa por essas dimensões todas. E nós sabemos que essa mudança é uma mudança que se dará com um processo de médio e longo prazo, mas com certeza com a articulação dos estados e a União, no sentido de cumprir esse grande desafio do Brasil, que é exatamente a melhoria da qualidade do ensino médio, porque nós sabemos que os jovens brasileiros que cursam o ensino médio têm uma preocupação muito grande em avançar no seu itinerário formativo, chegar até uma universidade, ter uma formação profissional adequada, e se nós não conseguirmos melhorar essa qualidade, nós vamos conseguir avançar em relação a esse acesso também na educação superior e na educação profissional. Muitas pontes e viadutos brasileiros estão em estado crítico e necessitam de reparos. O TCU está atento a essa situação. Em 2011, foi realizada uma auditoria e agora o tribunal realizou um monitoramento para verificar se as determinações foram atendidas. O trabalho mostrou que mais de 5.000 obras precisam de inspeção.
Em 2005, o desabamento de uma ponte sobre a represa do rio Capivari-Cachoeira, na BR-116, a 70 quilômetros de Curitiba, causou a morte de um caminhoneiro e o ferimento de outras 3 pessoas. O acidente assustou a população e disparou o alerta sobre as condições dos viadutos e pontes localizados em rodovias federais. Uma forma de evitar que tragédias como essa aconteçam é a realização de uma manutenção preventiva. Mas, de acordo com este engenheiro civil, o Brasil insiste em realizar reparos apenas quando as estruturas já estão em situação crítica. Aqui no Brasil, se tem o hábito de fazer manutenção corretiva, ou seja, primeiro acontece o problema, aí depois você corrige o problema. Então, isso não é uma manutenção, isso é uma correção, não é? Isso aí acontece em vários locais. Em 2011, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria para verificar a situação das pontes e viadutos federais e as ações adotadas para a manutenção, conservação e reparo dessas estruturas. Na época, foi determinado que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, promovesse com urgência a recuperação das estruturas não concedidas que estivessem em estado crítico e problemático. Também deveria ser encaminhado ao tribunal um plano de ação e cronograma para a realização dos reparos e a atualização em sistema dos dados referentes às pontes e viadutos. Isso para possibilitar um planejamento adequado para a manutenção preventiva e corretiva das estruturas. Agora, o TCU fez um monitoramento para saber se as determinações feitas ao DENIT foram cumpridas. Sob relatoria do ministro José Múcio Monteiro, foi identificado que apenas uma das 5 determinações foi integralmente cumprida. O plano de ação foi entregue, mas muitas ações não vêm sendo implementadas. Além disso, persistem falhas que dificultam a identificação e o reparo de estruturas que necessitam de intervenção imediata. Também não há ainda um programa de manutenção preventiva de estruturas em melhor estado de conservação. A falta de iniciativas nesse sentido faz com que falhas que poderiam ser facilmente corrigidas se tornem problemas graves, cujo reparo custará muito mais caro aos cofres da União. É uma infraestrutura que faz parte da malha rodoviária, exige cuidados especiais. E um ponto destacado pelo ministro relator é a necessidade de se ter um programa de manutenção periódica para que pequenos problemas que ocorrem nessas estruturas não venham, com o passar do tempo, se agravarem e demandar uma intervenção mais pesada nessas estruturas. É como a casa da gente, quando a gente precisa... vai chegando a época de chuva, você tem que fazer uma manutenção de calha, de ralo ou fazer uma pintura. A gente sabe que quando a gente negligencia por qualquer problema a manutenção, com o passar do tempo, aquele problema vai se agravando. A ideia é essa, que o DENIT tenha uma ação tempestiva e fazendo um programa de manutenção periódica. Diante do que foi identificado no monitoramento, o TCU fez novas determinações para que o DENIT promova a identificação e o reparo de pontes e viadutos federais que estejam em situação crítica. Também devem ser estabelecidos critérios, metodologia e plano de ação para a prevenção periódica das estruturas menos comprometidas. No próximo bloco, o TCU fez uma série de recomendações para tentar minimizar os prejuízos causados pelas queimadas. Você vai ver também outros destaques da atuação do TCU. Não saia daí. O período de seca já começou em várias regiões do Brasil. O clima quente e seco favorece o surgimento de focos de incêndio. O Tribunal de Contas da União está de olho nesse problema. Em 2011, fez uma fiscalização para traçar um diagnóstico das principais causas para as queimadas e incêndios florestais. Agora o TCU monitorou se as recomendações foram atendidas. A auditoria do TCU, realizada em 2011, detectou que a articulação entre órgãos e entidades governamentais é deficiente. Isso pode comprometer a eficácia da prevenção, do monitoramento e do combate às queimadas e aos incêndios florestais no Brasil.
Naquela oportunidade, o tribunal recomendou que fosse institucionalizado o Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional, em nível nacional e em caráter permanente. O objetivo é disponibilizar efetivo capacitado e equipado para a realização de ações preventivas de forma contínua e articulada. Nós verificamos que, em primeiro lugar, no Brasil não existe integração das ações governamentais, principalmente do governo federal, e também um melhor relacionamento, melhor integração entre as ações do governo federal, dos estados e também dos municípios, para que possamos ter os nossos parques nacionais mais protegidos e para que também possamos desenvolver um trabalho social mais amplo no sentido de proteger os nossos grandes parques naturais. O monitoramento do TCU, realizado em 2013, constatou que 50% das recomendações foram atendidas ou estão em andamento, mas a outra metade das recomendações ainda não foi implementada. O Tribunal de Contas da União verificou que algumas práticas do setor agropecuário são incompatíveis com a redução do desmatamento e das queimadas. Além disso, os dados sobre a quantidade e a dimensão das queimadas são incompletos, o que impossibilita a medição sistemática do problema. Outra constatação do TCU é a situação preocupante das unidades de conservação. Os danos causados pelas queimadas são gravosos para a biodiversidade. Para o diretor do IBAMA, a quantidade de brigadistas é suficiente para atender a demanda e o órgão possui equipamentos avançados de combate a incêndio. De acordo com o diretor do IBAMA, o Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional, CIMAN, já foi instituído. O grupo já realizou várias reuniões para tentar minimizar os prejuízos causados pelas queimadas. Estamos prontos para a época da seca que vem chegando aí, só que com um novo escopo de atuação para esse ano, diferente do ano passado, né? Até o ano passado, nós tínhamos um trabalho destinado a fazer a prevenção e combate a incêndios nas áreas estaduais e municipais e não dávamos um foco nas nossas áreas federais como a gente deveria dar. Com a edição da Lei Complementar 140, que regulamentou o artigo 23 da Constituição Federal, que regulamentou as competências dos entes da União na questão da gestão do meio ambiente, nós partimos agora para cuidar das nossas áreas federais. Mas o monitoramento do TCU, sob a relatoria do ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, reiterou a recomendação para que haja efetivo aumento na integração entre os órgãos fiscalizadores e que sejam criados novos indicadores que permitam o acompanhamento da evolução do problema das queimadas. Veja agora mais destaques da atuação do TCU. Confira. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziukoski, assinaram no dia 10 de julho acordo de cooperação técnico-científica entre as entidades. O objetivo é promover o intercâmbio de informações e a capacitação dos recursos humanos em municípios brasileiros. Sob relatoria do ministro Valmir Campelo, o TCU continuará a acompanhar a reestruturação de empresas do Banco do Brasil da área de seguros, previdência e capitalização, até que todo o processo seja concluído. A decisão resultou de auditoria que avaliou processos de reestruturação de entidades do banco. A auditoria relatada pelo ministro Walton Alencar Rodrigues encontrou falhas em convênios e termos de compromisso para execução de obras públicas de saneamento realizadas pela Funasa. O tribunal fez recomendações para aprimorar os procedimentos licitatórios realizados pela Fundação. O ministro José Múcio Monteiro relatou o monitoramento que verificou as metodologias utilizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e pela Empresa de Pesquisa Energética para a definição dos valores de indenização e de tarifa aderente às concessões cujos contratos venceriam a partir de 2015. A fiscalização apontou diferenças entre valores, além de fragilidades nas metodologias de definição das tarifas de geração e transmissão. A auditoria relatada pela ministra Ana Reis constatou que as irregularidades nas obras da Avenida Marginal Leste e de controle de enchentes do rio Poti, em Teresina, Piauí, não foram corrigidas. O TCU instaurou o processo de tomada de contas especial para apurar responsabilidades e dano causado.
O ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante relatou auditoria que fiscalizou obras de construção de mais de 400 casas populares em Aracaju, Sergipe, além das obras de infraestrutura envolvidas. Apesar de as casas estarem quase prontas, ainda não poderão ser ocupadas devido ao atraso nas obras do sistema sanitário. Por isso, o TCU determinou à Prefeitura de Aracaju que apresente medidas para evitar a ocorrência de danos ocasionados por depredação, furtos e invasões, entre outros problemas. Sob relatoria do ministro substituto Weder de Oliveira, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria no Programa Emergencial de Distribuição de Água, especificamente na Operação Carro-Pipa. O TCU recomendou a correção das falhas e que sejam estabelecidos procedimentos para avaliar se a Operação Carro-Pipa está levando água na quantidade determinada, com qualidade e no tempo certo. O Tribunal de Contas da União lançou a 3ª edição da cartilha Obras Públicas, Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras e Edificações Públicas. A publicação foi elaborada para auxiliar e orientar os gestores públicos de todas as esferas, principalmente de órgãos e entidades de municípios de pequeno e de médio porte. A cartilha está disponível gratuitamente no portal do TCU, www.tcu.gov.br. Você pode fazer sugestões de reportagens para o TCU em Ação. Basta enviar um e-mail para tv@tcu.gov.br. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal do YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!